Olá, senhoras, senhores e senhoritas. O vídeo de hoje é sobre o hábito do mês de setembro. Eu vou passar rapidamente aqui o que é sobre o hábito do mês de setembro no Fly Lady e depois nós vamos entrar com o hábito adicional, que é o mais importante. Esse vídeo é feito por causa desse hábito adicional, porque no Fly Lady, gente, nós já falamos aí nos baby steps, e aí o hábito do mês é um reforço, né? Uma perseverança em algum desses baby steps. Então não tem o que ficar falando aqui pra vocês, né? Mas o hábito adicional, que é o mais importante, que vai trabalhar aí a nossa espiritualidade. Nós vamos falar aqui um pouquinho então dele hoje, né? Abordando as virtudes necessárias para combater o mau hábito. Então, o mês de setembro, a Fly Lady pede que nós tenhamos perseverança no hábito da rotina antes de dormir. Segundo a Marla, a rotina antes de dormir é a principal rotina do dia. É ela que vai fazer com que amanhecemos com um sorriso no rosto, né, nas palavras dela, que nós tenhamos uma manhã mais feliz, também nas palavras da Marla. E realmente é a principal rotina, certo? Porque ela vai fazer com que você não tenha aquela manhã afobada, aquela manhã com tudo enrolado ali, né, para fazer, porque você vai ter feito um bocado de coisa na noite anterior e vai ter uma lista de afazeres que também você vai ter elaborado nessa noite anterior, né, vai ter conferido ali seu control journal, seu calendário, etc. E aí você já vai ter tudo ali esquematizadinho do que você vai ter que fazer. Então realmente a sua manhã vai ser uma manhã mais feliz. Nós começamos a implementar essa rotina antes de dormir no primeiro baby step, quando a gente brilha a nossa pia. E lá no baby step, acho que é no baby step 8, a gente já vai ter um esboço dessa rotina. Ali vai ter algumas coisas que a gente vai ver que a gente já implementou, vai ter nem um esboço. Mas eu deixei fixado para vocês aqui no meu feed do Instagram a rotina que eu fiz, né, segundo a Marla, claro, né, obviamente, estou falando aqui do Fly Lady. Então a rotina antes de dormir, que eu coloquei lá o passo a passo, dividido em 3 etapas, igualzinho ela coloca no site, que isso não está dentro dos baby steps. Isso ela relata assim, quando você montar o control journal, lá no passo a passo, aí ensina como você vai colocar a sua rotina antes de dormir, enfim. Então eu coloquei o passo a passo bem bonitinho, em forma de post, ficou bem legalzinho lá. E eu fixei, é o primeiro post agora do meu Instagram. Então você vai lá e confere e anota para você poder praticar nos próximos 30 dias, para você perseverar todos os dias nessa rotina antes de dormir. Então vamos agora para o hábito adicional. Não foi difícil escolher esse hábito, porque depois de murmurar, na minha opinião, é o que a gente mais precisa aí ter um olhar de atenção. Então não foi difícil. Nós vamos praticar esse hábito pelos próximos 30 dias. O hábito, né, precede a virtude. Então, para que você alcance uma virtude, aquilo precisa de ter virado um hábito, né? E se você colocar um sentido sobrenatural, vira uma virtude sobrenatural. Segundo o Tanqueray, ele fala isso no compêndio de ascética e mística, que quando a gente coloca um sentido sobrenatural, aquela virtude, ela vira uma virtude sobrenatural. Então, ali vem toda a graça, né, de Deus tá ali envolvida nessa virtude. Enfim, então qual foi, né, o hábito que eu escolhi? É o hábito de não criticar. E é uma coisa, gente, que a crítica, ela hoje em dia, né, nesse mundo pós-moderno, a crítica ela é super valorizada, esse espírito de crítica. Que eu faço crítica construtiva, e eu ensino fulano a fazer isso, eu ensino fulano a fazer aquilo, e eu falo aquilo outro, eu falo o que eu quero mesmo. Aí o outro vai lá, né, fala na humildade. Tem gente ali que fala na humildade, né?
fala, olha, me desculpe. Quando a pessoa começa com me desculpe, pode saber que coisa boa não vem, né? Me desculpe, mas deixa eu falar assim. Então, a gente vê isso muito nas redes sociais. A gente vê isso muito dentro das famílias, principalmente quando junta, né, a parentalhada, né, e esse espírito de crítica, ele aparece, ele perambula por aí, né, parte da gente, né, fica perambulando aí. Então, nós temos que ter um olhar de atenção para esse espírito de crítica e tentar eliminar mesmo isso da nossa vida, assim como a gente trabalhou com a murmuração, a gente vai trabalhar para eliminar esse espírito de crítica. Mas antes a gente precisa de entender qual é a raiz, né, desse espírito de crítica. Qual que é a raiz do criticar? Que me faz criticar? Então nós temos 3 vícios que são a raiz da crítica. Você pode ter os 3, entendeu? Mas você pode ter algum você tem. Então, se você falar que você não tem, meu amigo, é porque você tem. Entendeu? Você tá errada. Então, você precisa... eu tô trazendo a raiz exatamente para que você se oriente, né? Depois que acabar esse vídeo, você realmente tem um momento de oração para você conseguir enxergar qual desses 3 você tem. Todo mundo que não trabalhou esse espírito de crítica, ou até quem está trabalhando, quem vem trabalhando, possui um desses 3 vícios. Vícios vêm e vão, assim como virtudes vêm e vão. Não existe uma coisa assim, aquela coisa, eu nunca mais vou ter preguiça, nunca mais vou ser soberba, nunca mais vou pecar contra a luxúria. Não dá pra saber. Vícios vêm e vão. Vai depender do seu temperamento, vai depender do ambiente que você está, vai depender se você vai estar passando se você está passando e como você está passando por um momento de aridez espiritual. Vai depender de tantos fatores. A gente não pode assumir essa posição de achar que a gente nunca mais vai cair em tal vício. E a virtude também. Se a gente amolece, aquela virtude, ela some. Porque a virtude, como eu disse a vocês, precede um hábito. E depois que você conquista essa virtude, a virtude ela não a virtude ela é dinâmica. Ela está sempre em crescimento, ela está sempre em expansão. Não é assim, eu conquistei a virtude, pronto, acabou. Entendeu? A virtude, ela tem graus de pureza, digamos assim. Você vai melhorando, crescendo, aprimorando aquela virtude. Se você estagna, aquela virtude, ela morre, ela desaparece. Então, veja qual dessas 3 raízes pode estar aparecendo aí em você, quando você tiver com esse espírito de crítica aí, ok? Então, primeira raiz, o orgulho. Como que o orgulho age dentro desse criticar, dentro desse espírito de crítica? Nós não nos concentramos nos nossos defeitos, nós nos concentramos só nas nossas qualidades aqui. Nós não conseguimos concentrar nos nossos defeitos. E focamos somente nos defeitos alheios e desprezamos as qualidades daquele outro. Aqui, só você é o suprassumo. Aqui você é o cara, né? Você tem todas as qualidades, você não tem defeito, e o outro só tem defeito e não tem qualidade. E aí quando o outro erra, aquilo irrita, aborrece, nos aborrece, causa um movimento de ira. Aí é uma coisa que leva a outra, né? Assim como uma virtude leva a outra virtude, o vício leva a outro vício. E aí você fica irado, certo? Esse é a raiz do orgulho. Essa eu acho que é a principal dentro de casa, é a que mais acontece. Marido jantou com você, elogiou sua comida, falou bem da mesa posta, te deu um abraço, te deu um beijo, te elogiou, e você foi uma chata durante a refeição, só reclamou do seu dia, só, sei lá, a murmuração, né? Reclamou das crianças, reclamou do seu dia, reclamou do seu chefe,
reclamou do seu trabalho, xingou tudo que é coisa, não falando dele, mas falando de outras pessoas, falando de outras coisas. Foi uma chata, uma insuportável durante o jantar, mas aí o seu marido te escutou ali, todo resignadinho, todo good vibes. E aí, na hora que ele sai da mesa, ele deixou o prato. Acabou o seu dia, a sua noite, né? Porque já é de noite. Acabou a sua noite, porque o seu marido não tirou o prato da mesa. Ele tem que tirar o prato da mesa. Não é você que tem que tirar pra ele o prato da mesa. E aí, o que acontece? Você maculou todas as qualidades do seu marido. Você não viu que ele te escutou. Você não viu que ele elogiou sua comida. Você não... maculou. Você não enxerga. Você cegou. Cegou por sua ira. Pelo seu orgulho. Porque aí você começa a achar que você não teve defeito nenhum. Você não lembra. Você não conseguiu focar, concentrar que você foi uma chata, uma insuportável durante o jantar. Claro, gente, que eu tô dando um exemplo hipotético, mas é pra vocês entenderem como que realmente o orgulho é a raiz da crítica e como que, pra mim, meu ponto de vista, é a principal raiz dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E aí você vai lá criticar o seu marido, vai chamar a atenção dele porque ele deixou o prato na mesa. Ou às vezes você não fala nada, mas você, na sua cabeça, você tá ali, ó, xingando para tentar manter a paz, entre aspas, você tá xingando o seu marido na sua cabeça. Tá fazendo uma crítica do mesmo jeito, só que mentalmente. Aí, a raiz do orgulho, né? A crítica como orgulho, tendo o orgulho como raiz. Então, o segundo é da vaidade. A vaidade, geralmente a gente faz com as pessoas de fora. Vocês vão entender. Porque, na vaidade, nós conseguimos enxergar os nossos defeitos. Acontece que quando a gente enxerga os nossos defeitos, eles maculam a ilusão que nós temos de que somos seres extraordinários, né? Que nós somos o bambambam. Então, por causa disso, a gente passa a agigantar as nossas qualidades e a encobrir os nossos defeitos. Então, fica muito mais fácil de criticarmos o outro. E por que eu falo que fora de casa é mais fácil isso acontecer? Porque é muito difícil a gente ficar usando máscara o tempo todo dentro de casa. As pessoas da nossa casa conhecem bem a gente. Quando a gente come 1 quilo de sal com a pessoa, não é assim? A pessoa passa, a gente passa a conhecer a pessoa e assim, também a pessoa passa a nos conhecer melhor. Então, eu acho muito difícil ter esse espírito vaidoso dentro de casa, mas com certeza uma ou outra pessoa aí vai ter também. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com esse espírito fora de casa. Porque aqui nós vamos trabalhar as virtudes contra esse espírito de crítica, né? contra esse hábito de criticar, de dentro para fora. Né? A gente vai começar em nós, trabalhando as virtudes necessárias para a gente não criticar. E à medida que a gente vai trabalhando essas virtudes, a gente acaba servindo de exemplo para quem está dentro da nossa casa, ajudando, né, que eles aprimorem virtudes, qualidades que eles têm. E, né, assim como a gente está trabalhando para a nossa santificação, a gente auxilia na santificação do outro, mas também de levar isso para fora do nosso lar. E quem trabalha fora, quem mexe com... Não precisa nem de trabalhar fora, basta mexer com rede social, basta entrar aqui no Instagram, que com 3 minutos você tá aqui no Instagram, a chance de você criticar alguém é muito grande. Né? Então, precisamos entender todas as raízes, porque vai ter momentos que a raiz vai ser uma, vai ter momentos que a raiz vai ser outra. Consegue compreender? Como eu falei, não tem como a gente estar livre de todos os vícios, não tem como a gente conquistar a virtude e acabou. A terceira raiz é a inveja. Como que vem esse espírito de crítica da inveja? E esse, eu acho que é o que mais acontece de todos fora de casa, que é o da inveja. Nós descobrimos
os defeitos de alguém que possui virtudes que nós não possuímos. Então você chega lá no Instagram da fulaninha influenciadora e aí você vê um post. Vou dar um exemplo aqui tão ridículo que eu não sei nem o que é. Aí você vê um post que ela tá fazendo um vídeo e ela sei lá, falou algumas palavras, conjugou algum verbo errado, deu um conceito errado de alguma coisa e não percebeu ali no meio do vídeo, enfim, né? Dando um exemplo hipotético para vocês entenderem. Aí você fica tentando pegar a pessoa no defeito. Você sabe que aquela pessoa é uma pessoa assim que está buscando as virtudes, ela tem vários méritos ali, né? Sei lá, já ajudou diversas pessoas, enfim, ela é uma pessoa boa nesse sentido, né? Tem os méritos dela, tem virtudes que você não tem, e aí você pega ela no erro, entende? Você quer ficar procurando falha naquela pessoa para você massagear o seu ego, você falar assim, mas isso aí, olha só, eu encontrei um defeito nela. Você fica tentando massagear o seu ego. Isso é inveja. A inveja mesmo, em si, assim, o que é inveja? O conceito de inveja. A inveja é a tristeza pelo bem alheio. Esse bem não é material, não precisa ser material. Pode ser um bem espiritual. Você pode ter inveja de qualquer coisa. Você pode ter inveja de uma virtude daquela pessoa. Você pode ter inveja da vida que ela leva. Você pode ter inveja das viagens que ela faz. Você pode ter inveja do marido dela ter um marido daquele estilo, daquele jeito. Você quer ter um marido daquele jeito também. E sim, ter inveja no sentido de sentir uma tristeza por você não possuir aquilo que ela possui. Então, essa inveja, muitas vezes faz com que a gente acabe criticando essa pessoa. A gente fica procurando ali diminuir os méritos dela. Então, por exemplo, a pessoa vai e cria um curso. Vamos supor, cria um curso. E aí você fala, aí alguém fala, poxa, você viu que fulaninho ali fez um curso novo? Eu tô falando aqui de rede social porque é o que todo mundo acessa aqui. Fulaninho criou um curso novo e tal, aí você vira pra pessoa e fala, mas também, né, o cara tem uma produção maravilhosa, tem gente pra ajudar, tem câmera, tem não sei o que, é claro que o curso dele ia sair bom, sabe? Uma coisa está diminuindo o mérito da pessoa, mas para ela conseguir tudo aquilo, foi tudo mérito dela, ela ter uma produção, ela ter câmera, é tudo mérito da pessoa. E aí a gente tenta diminuir esse mérito. Isso é inveja, tá? E isso é uma crítica que você faz. Isso que eu acabei de fazer, esse diálogo aqui entre você e uma pessoa, e você ficar tentando diminuir os méritos de um terceiro, isso é uma crítica. Tá vendo? Eu tô falando, é até ridículo eu falar isso nesse vídeo pra vocês, né, eu ficar reforçando que isso é uma crítica, mas é porque a sociedade destruiu na nossa cabeça o que é crítica. Porque hoje em dia existe a crítica construtiva, né, que o povo inventou isso aí, e a gente acha que criticar às vezes é bom, né, eu falo mesmo, não sei o que. Não é, ok? Então nós vamos trabalhar aqui essas 3 virtudes. Eu trouxe 3 virtudes pra gente trabalhar opostas a esses vícios. E aí nós vamos olhar para nós para depois olhar para o outro. Sempre para nós primeiro, para depois olhar para o outro, para a gente trabalhar na nossa santificação. E vocês vão entender, à medida que eu for caminhando nessas 3 virtudes, que existe uma maneira, e você pode ter um espírito crítico, não um espírito de crítica. Você pode ter um espírito crítico e isso é bom. E a gente vai entender como que funciona isso. Então, quando que é certo eu fazer uma crítica? Na verdade, não chama crítica, chama correção fraterna. Quando é o momento de eu fazer essa correção fraterna? Vocês vão entender isso durante o caminho que a gente vai fazer aqui. Então, antes de eu entrar da primeira virtude propriamente dita, das 3, eu quero ler para vocês um pontinho aqui de sulco,
Não, mentira, de caminho. Confundo esses livros em tudo. Para quem quiser depois ler, Caminho 446. Só para abrir aqui agora de verdade esse vídeo. Se és tão miserável, como estranhas que os outros tenham misérias. Se nós somos tão miseráveis, porque nós somos, se você acha que você é ótimo, você está no caminho errado. Você é cheio de miséria, você é cheio de defeito grave. Se você está achando aí, você que está assistindo esse vídeo, falar, não, eu não tenho não esse de defeito não. Tô bem, tô crescendo no meu caminho espiritual, tô ótimo. Você tá pior do que eu imaginava. Então, se nós que somos tão miseráveis, por que que a gente tem dificuldade de lidar com a miséria alheia? Isso, gente, na verdade, essas palavras de São José Maria Escrivá, elas são compatíveis com a passagem do Evangelho que fala pra gente tirar a trave dos nossos olhos primeiro. Primeiro a gente tira a trave dos nossos olhos, depois a gente tira o cisco do olho do nosso irmão. Então, primeiro, nós precisamos de trabalhar as virtudes opostas aos nossos defeitos. Só assim que a gente consegue ajudar o nosso irmão, trazendo até para uma linguagem mais moderna, né, para o mundo. Você coloca a máscara de oxigênio em você primeiro, né? Então você tem que se salvar primeiro para depois tentar salvar o outro. Não adianta você ficar focado no defeito alheio se você ainda nem se curou das suas misérias, você nem tratou as suas doenças espirituais, que são os vícios. Você ainda nem se curou. Como você vai cuidar do outro? Você é miserável. Precisa de focar em você primeiro. Ver, inclusive, se aquele defeito do outro não te incomoda, porque é precisamente um defeito que você tem e que por você ser muito vaidoso e de não querer enxergar os seus, de omitir os seus defeitos, querer agigantar suas qualidades, aquele defeito que o outro tem que você consegue enxergar ali no fundo em você te incomoda, Então a gente tem que ter esse olhar. Será que não é por isso que eu fico tão irritada? Ou será que eu fico irritada e critico as pessoas porque eu não faço um juízo justo daquela pessoa? Eu tenho defeitos que não deixem que eu faça um juízo justo daquela pessoa. Eu olho para aquela pessoa, só enxergo defeitos nela, eu não estou fazendo um juízo justo. Eu não enxergo as qualidades daquela pessoa. Então eu meto o pau nela. Chego lá e acabo com ela toda, descasco tudo que tem para descascar ali. Ou mentalmente, que seja, e aquela ira vai crescendo em mim. Preciso de ver isso. Vamos trabalhar, chegamos às virtudes, vamos trabalhar então a mansidão, a benevolência e a paciência. Foram as virtudes que eu escolhi, não sei porquê, foi assim que o Espírito Santo me inspirou. E pelo que eu vi, é o que vai dar pra gente combater esse mal de criticar. Então vamos começar com a mansidão. A mansidão, ela é uma filha de uma virtude cardeal chamada temperança. A mansidão, ela modera a ira em nós. Existe a ira boa, existe a ira ruim. E aqui ela modera, né? Faz com que a gente tenha essa ira boa. Mas a gente vai falar aqui da ira ruim, que a ira boa não precisa da gente abordar aqui para esse assunto. Vamos falar da ira ruim, que é uma ira desordenada. Como que nós vamos moderar essa ira na gente? Eu vou pegar aqui no livro do Padre Francisco Fals. Eu já direto eu trago esse livrinho aqui pra vocês, gente. Esse livro aqui é ótimo. É A Conquista das Virtudes. É um livro assim que você lê, você entende sobre algumas virtudes. E depois você consegue utilizar para consultar, porque ele vem em questionários, enfim. Vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então, as iras que precisam ser moderadas, né? O que ele trouxe aqui pra gente foi o conceito dessas
iras ruins, são três iras ruins, que Santo Tomás de Aquino menciona na Suma Teológica, de acordo com os estudos que ele fez lá de Aristóteles. Então, a ira aguda é a primeira. A ira aguda é a da pessoa que se irrita logo por qualquer motivo leve. O marido deixou o prato, tá irada, vai lá criticar o marido. Ira aguda. A ira amarga é da pessoa que guarda a ira por muito tempo e não a tira da memória. Chama-se ira encerrada nas vísceras. É aquela pessoa que ela não tem, ela não consegue expandir. Então, o marido deixou o prato ali na mesa, saiu, ela fica com aquela ira guardada. Aquilo ali gera um movimento dentro dela de ira, mas ela não consegue ir lá e criticar verbalmente o marido dela. Ela fica com aquilo ali na cabeça e, na verdade, isso vai só piorando, porque ela vai passando a ver só mais defeitos e mais defeitos do marido dela, porque ela encerra essa ira na víscera e ela fica com aquilo ali, né, como se fosse uma amargura, né, gera uma amargura, por isso que chama ira amarga, obviamente. E tem a ira difícil ou vingativa, que já fala, né, que é a dos que não param até darem troco, se possível em dobro. Muito comum aí de temperamento colérico, né, essa ira amarga, muito comum de temperamentos melancólicos. E agora a ira difícil ou vingativa, muito comum de temperamentos coléricos. Não quer dizer que outros temperamentos não possam ter, ou que é todo colérico que vai ter essa, mas geralmente os coléricos têm esse ímpeto de falar assim: vou guardar e você vai me pagar em dobro o que você disse de mim. Aí vai lá e acaba com a pessoa num outro momento, tipo em público, sabe? Entendeu? Assim, arrasa com a pessoa. Então, essa é a ira difícil ou vingativa. Então, dá pra ver aqui, né, que o espírito de crítica repousa sobre essa ira ruim. E aí, como que nós podemos combater esse espírito essa ira, né? Esse espírito de crítica que vem dessa ira. Essa ira gerada, às vezes, pelo nosso orgulho, às vezes pela nossa vaidade ou às vezes pela nossa inveja. Primeiramente, a gente precisa de ter humildade. Primeira virtude oposta ao orgulho. Ter humildade, olhar o outro com misericórdia. E só depois que a gente purificar as nossas motivações é que nós vamos ver se aquilo ali vale a pena de ser conversado com aquela pessoa, se aquela pessoa, aquilo ali é passível de uma correção fraterna ou não. Só aí que a gente vai ter a certeza, depois que a gente apurar as nossas motivações. A nossa motivação, então, deve ser o quê? A ajudar o outro, a melhorar em você o defeito que você viu no outro, ou o seu defeito de impulso de não julgar aquela pessoa como ela deveria ser julgada, ou seja, só ver aqueles defeitos nela. Então, é essa que tem que ser a sua motivação. Por isso que o primeiro passo diante de uma irritação, diante de uma ira, diante desse movimento de ira ruim que você está sentindo, o primeiro passo é se calar. Se calar. Você não vai falar nada naquele momento, porque enquanto houver indignação, você não pode abrir a sua boca, porque vai sair palavras malditas. Você vai acabar com aquela pessoa. E uma palavra maldita não volta. A palavra maldita, ela não volta. Você vai marcar aquela pessoa para sempre com o que você vai falar. Você pode até achar que não vai ser para sempre, mas quanto mais aquela pessoa te ama, mais você vai marcá-la, porque ela não ia esperar este movimento de você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fechar a nossa boca, e só depois que a gente apurar essas motivações, que a gente vai ver se realmente aquele ato, né, aquele defeito merece uma correção fraterna ou merece que a gente deixe pra lá. E quando que a gente vai deixar pra lá? Quando a gente perceber, depois que a gente apurar a nossa motivação, a gente vai perceber se aquilo ali foi um fruto da nossa, aquela ira foi um fruto da nossa irritação por um mau hábito daquela pessoa. Por exemplo, o prato que deixou na mesa, entendeu? Um mau hábito, uma coisinha pequena
que você pode relevar, né? Que você pode oferecer aquele silêncio de você não brigar por causa de um prato que ficou na mesa, por causa de um pequeno mau hábito, você oferecer aquele silêncio como uma forma de mortificação. Você oferece a Deus: Senhor, isso me irrita tanto, eu não deveria me irritar com isso. Eu poderia ir lá brigar com meu marido, eu tenho esse ímpeto, esse desejo de brigar com meu marido porque ele deixou o prato na mesa, mas eu vou me calar, eu vou purificar essa minha intenção, não vou ir lá falar com meu marido e ofereço esse meu silêncio como forma de mortificação. Tire essa ira ruim do meu coração, né? Purifique, Senhor, o meu olhar, para que eu tenha um olhar de misericórdia para o meu marido, né? Que eu tenha um olhar de humildade e reconheça que eu também erro. De vez em quando eu também sou assim, de vez em quando eu também faço alguma coisa que vai irritá-lo. Assim como eu murmurei o jantar inteiro. Conseguem compreender? Então, é oferecer esse silêncio como forma de mortificação. E tem um pontinho aqui de caminho interessantinho que fala sobre isso. Olha só. Caminho 656. Cala-te sempre que sintas dentro de ti o referver da indignação. Ainda que estejas justissimamente irado, ou seja, ainda que seja justa a sua ira, cala-te enquanto houver indignação no seu coração. Enquanto você estiver motivado pela indignação, enquanto você estiver motivado pelos seus afetos, você vai ficar calada ou calado. Você não vai reagir. Porque, apesar da tua discrição, nesses instantes, sempre dizes mais do que queria dizer. Ou seja, você vai abrir a boca para falar palavras malditas. Então, silêncio. Nessa hora, silêncio. Daí, nós vamos para a segunda virtude que vai nos ajudar, né, aí nesse caminho para purificar essa nossa motivação. Então, eu vou ler para vocês aqui o conceito da virtude da paciência. Gente, vocês acham que eu tiro as coisas da minha cabeça? Eu tiro nada da minha cabeça. Eu estudo muito para poder fazer uma aula aqui para vocês. Ó, tô pegado de Tanqueray aqui, ó. No Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Tô trazendo o conceito de Tanqueray para vocês. Não é da minha cabeça, não. Paciência, a natureza da paciência. A paciência é uma virtude cristã que nos faz suportar com serenidade de alma, por amor a Deus e em união com Jesus Cristo, sofrimentos físicos e morais. Vocês entendem como, para ser uma virtude cristã, precisa de ser por amor a Deus e em união com Jesus Cristo. Então, a paciência é uma virtude cristã que nos faz suportar com serenidade de alma, por amor a Deus e em união com Jesus Cristo, sofrimentos físicos e morais. Gente, resumindo, o que é a virtude da paciência? A paciência é a arte de sofrer. A arte de sofrer. São Paulo diz aos Coríntios: o amor é paciente, tudo suporta. A primeira qualidade que ele dá para o amor, nessa carta que ele fez aos Coríntios, é que o amor é paciente. A segunda qualidade é que tudo suporta. Para vocês verem como que a paciência e o suportar que provém da paciência é importante para que haja amor. Santo Tomás de Aquino escreveu: só o amor é causa da paciência. Então, dito isso, onde falta paciência, falta amor. Seja para com Deus, seja para com o próximo, seja para com ambos. Se você não tem paciência, você não ama. E nesse caso aqui,
a paciência vai nos ajudar a ser corrigidos e a corrigir fraternalmente o outro, a praticar essa correção fraterna. Então vamos ver como que é possível usar a paciência aqui para não criticar, para corrigir com a correção fraterna, para ser corrigido. Primeiro ponto é sendo suporte para o outro, sendo suporte para o outro. Então a paciência, por ela ser uma virtude, conforme eu falei no início para vocês, que as virtudes elas são dinâmicas, elas não se estagnam, elas precisam ir aprimorar. Por isso, ser paciente não quer dizer que você vai apenas sofrer com os defeitos dos outros com resignação. Não é você simplesmente estou sofrendo com resignação. Não é só isso. Quando São Paulo diz para suportai-vos uns aos outros, ele diz para que nós sejamos suporte para o outro. Como que eu posso ser suporte para o outro? Eu auxilio o outro nas quedas, eu escuto o que o outro tem para falar, em silêncio. Primeiro eu escuto em silêncio, com paciência, ou coisa chata que tem, é você estar conversando com a pessoa e a pessoa vai te interromper a cada 2 minutos para tentar emitir uma opinião do assunto que você nem terminou de falar. Isso é falta de paciência, isso é impaciência da pessoa. Então, escutar o outro com paciência e o mais importante, ajudar o outro a levar o fardo dele com amor. Isso é suportar, é ser suporte para o outro. Não é só sofrer com os defeitos do outro com resignação, é ser um suporte. É isso que São Paulo pede. E é isso que Deus nos pede pela boca de São Paulo. É isso que Deus nos pede. Nós precisamos ser o suporte, o auxílio do outro, principalmente dentro de casa, do nosso marido, dos nossos filhos. Segundo ponto é saber esperar. E aqui a maioria caia nesse erro aqui, de não saber esperar. Depois que você faz uma correção fraterna, você precisa saber esperar sem se afobar pelos resultados. Se você ficar afobado, não vai adiantar, você vai ficar exigindo que aquela pessoa mude, ou você vai acabar você vai se desiludir, vai falar, também deixa pra lá, vai desistir daquela pessoa, porque faltou paciência para você de saber esperar o movimento da mudança daquela pessoa. Então, espera. Enquanto você espera, vai sendo suporte para aquela pessoa, vai auxiliando. Espera, tenha fé que vai acontecer a mudança. Terceiro ponto é saber calar. Veja que eu estou falando de novo isso. Falei lá na primeira virtude que a gente abordou e estou falando de novo. Saber calar aqui também, nessa segunda virtude. A gente acha, né, a gente tem uma mania de ver o silêncio como uma forma de repressão. Isso é uma coisa pós-moderna também, né? Você está sendo oprimida, você está sofrendo uma repressão de ter que ficar em silêncio, mas não é isso. Vocês precisam de ver que o silêncio é um privilégio. O silêncio é um privilégio. Veja, quando um policial aborda uma pessoa que cometeu algum crime, ele fala para a pessoa, você tem o direito de permanecer calado. Ele está falando o dever de permanecer calado. É o direito da pessoa permanecer calada, porque alguma coisa que ela falha ali, tudo que você disser pode voltar contra você no tribunal, uma coisa assim que eles falam, né? Por quê? Porque a pessoa que está sendo abordada, imediatamente começa o movimento das paixões nela. Ela não vai fazer uso da razão. Ela precisaria de fazer uso da razão, mas ela não consegue. Ela está passando por um momento que ela não esperava. E aí, se ela não tiver com o advogado presente ali para poder ficar moderando aquelas paixões, ela vai acabar falando coisas que ela nem podia falar. Então, o silêncio é um privilégio. É a mesma coisa aqui. Você não tem aqui um advogado quando você está
ali no momento que alguém fez algo que você tá naquele impulso de criticar. Não tem ali um advogado para ficar te acalmando, né? Calma, deixa que eu falo por você, porque você tá ali no ímpeto das suas paixões. Você vai precisar de usar as virtudes como advogadas, né? Para moderar esses apetites, para moderar essa paixão. O silêncio, pronto. Silêncio. E aí depois que a gente vai ali purificando a nossa intenção, né? Que aí a gente vai partir para o próximo passo. Mas aqui o silêncio é um privilégio. E a paciência, ela nos dá esse ímpeto de ficar em silêncio, esse desejo de silenciar no primeiro instante. E aí, quando nós somos os corrigidos, esse silêncio vai servir para que a gente escute com atenção aquela pessoa que está falando com a gente. Para que nós escutemos sem retrucar, né? A gente escute com humildade aquilo que a pessoa está falando com a gente. E aí, depois que a gente escutar tudo que a pessoa tem para falar com a gente, nós vamos purificar a nossa intenção para depois a gente ter direito à réplica. A gente falar com a pessoa sobre aquele assunto. Porque aí a gente purifica a nossa intenção. Porque senão a gente vai falar por orgulho, por vaidade, porque a pessoa veio falar com você, te corrigir. Então, a intenção sua tem que estar purificada, para depois você ter esse direito à réplica. Se a gente que está corrigindo, como que esse saber calar vai ser bom pra gente? Porque nós precisamos de agir pela motivação certa. Se a nossa motivação provém da nossa impaciência, isso está errado. A nossa motivação sempre deve ser levar o outro para o caminho de retidão, certo? O quarto passo é saber falar. Como que eu vou saber falar? Eu vou te falar como você não vai saber falar. Primeiro, se você ficar no seu íntimo debatendo a questão que aconteceu, imaginando o que você vai falar, debatendo ali aquela questão no seu íntimo, ali mergulhado nas suas paixões, a única frase que você vai pensar é: agora ele vai me escutar. É a única frase que você vai pensar. Se você ficar debatendo a questão dentro de você, é isso. Então, isso você não fará. O seu imaginário vai estar todo permeado da situação que aconteceu, compreende? Você não vai conseguir imaginar uma outra situação para você lidar com aquilo. Você vai ficar focadíssimo no defeito, porque os seus olhos viram o defeito, o seu imaginário está permeado do defeito e você só vai conseguir conversar sobre o defeito da pessoa. Então não adianta você ficar debatendo essa questão dentro de você. Não adianta você silenciar e amargar. Não adianta você silenciar e tentar vingar. Não adianta você silenciar e ficar debatendo para pensar no que vai falar. Você precisa de conversar com Deus. Deus vai purificar a sua intenção. Você vai pedir para Deus serenidade, para você agir com serenidade naquela situação. Assim como ele teve no caminho do Calvário. Deus foi pleno. Jesus foi pleno no caminho do Calvário. Sereno. Só amor. Vai lá. Peça isso a Deus. Peça a Deus que ilumine a sua razão, para que você consiga ver se realmente aquilo precisa de ser corrigido. Se for apenas uma irritação sua, para que ele te coloque no seu lugar. Você volta lá para outra virtude. Você vai sofrer aquele silêncio, vai oferecer aquele silêncio como mortificação. Então, primeiro, né? Você vai lá, pensa lá na mansidão. Fala, ó, isso aqui é uma irritação minha, bobagem. Vou pensar aqui, vou trabalhar a virtude da mansidão. Vou sofrer esse silêncio e vou oferecer como mortificação. Se não,
Se não for um pequeno mau hábito daquela pessoa, foi uma coisa grave que ela fez, que Deus te ilumine para você saber o que vai falar, para que saia da sua boca o que sairia da boca dele. Porque este momento da correção fraterna, você é instrumento nas mãos dele. A correção fraterna ela tem que acontecer. Vou dar um exemplo hipotético. Eu não sei, né, assim, se alguém já passou por isso, mas é um exemplo hipotético, bem assim, mais ou menos, que eu pensei aqui agora. Por exemplo, vamos supor que você tem um filho pequeno, vamos supor de 3 anos, e o seu filho está mexendo no celular do seu marido, e ele deixa o celular cair no chão, e quebra a tela do celular, toda, aquelas 30 aqui, todo iPhone que cai no chão, quebrou tudo. O seu marido, naquele momento, pelo movimento das paixões dele, ele reage. Ele não apura. Ele vai e espanca o seu filho. Espanca. Bate. Espanca seu filho. Que é filho dele também, no caso. E aí, você que já assistiu esse vídeo vai purificar a sua motivação. Porque se você for corrigir, primeiro que não se corrige marido na frente de filho, né? Nunca, na frente de ninguém, muito menos de filho. Então, não é nem isso. Mas vamos supor que seu marido entra pro quarto bravo pelo que aconteceu e você vai atrás dele para corrigir. Se você corrigir ele naquele momento, a sua motivação é a compaixão que você teve do seu filho. Não vai ser uma intenção reta. Ou vai ser pela compaixão, porque o seu filho apanhou injustamente, né? Não foi a medida que o seu marido usou não foi justa. Ou vai ser por vaidade também, porque pode ter as duas coisas, né? Não quer dizer que você não vai estar, né, ali sentindo compaixão do seu filho, mas pode ter essa vaidade também de falar assim: ah, meu marido também erra, agora peguei ele, e vai lá xingar o seu marido. Então, na verdade, a sua motivação não vai estar purificada. A sua motivação vai estar partindo também das suas paixões. Mas aí, isso merece uma correção fraterna. Isso merece. E é aqui que você vai pedir para Deus, né? Você vai se calar no primeiro momento, purificar a sua intenção, pedir serenidade e pedir para que Deus ilumine a sua razão, para você saber o que vai falar com seu marido, saber o momento certo, a palavra certa para você falar com seu marido. O momento nem é esse, inclusive. No momento que ele está nervoso, você vai corrigir ele? Não vai adiantar nada, palavras jogadas ao vento, ainda que a palavra seja certa, seja acertada. Então, você precisa de ter essa conversa com Deus para saber o que você vai falar. Vamos passar para a próxima virtude, para dar continuidade nesse caminho que a gente está fazendo aqui, para a correção fraterna. É essa que vai ajudar mais na correção em si. Mas antes eu quero ler um ponto de Forja para a gente abrir. Para a gente abrir essa questão da correção agora, né? Como que a gente vai fazer? A correção fraterna, sempre que devas fazê-la, há de estar cheia de delicadeza, ou seja, de caridade, na forma e no fundo, pois nesse momento és instrumento de Deus. Na correção fraterna tem que haver caridade. Se não há caridade, não é uma correção fraterna. É o espírito crítico que você está tendo naquele momento. O ímpeto de criticar a pessoa já não é correção fraterna. E aí você já não é instrumento de Deus. Consegue entender? Então, a última virtude é a virtude da benevolência. Benevolência. E aí eu trouxe aqui para vocês o conceito do padre Georges Chevreul, que é o padre que escreveu aquele livrinho lindo, maravilhoso das Pequenas Virtudes do Lar.
que eu acho excelente, que um dia eu ainda vou trazer lives aqui pra gente trabalhar cada virtudezinha, que eu acho aquele livro fantástico. Então, o que é a benevolência? Consiste em fazermos dos outros somente juízos repletos de caridade, não diminuindo os méritos, alegrando-nos sinceramente com suas virtudes e êxitos, mesmo quando tem êxito nas coisas que nós fracassamos. Com esse conceito, pode estar passando aí na sua cabeça que você é um homem ou uma mulher benevolente. Ah, Grace, eu sou benevolente, porque quando meu marido ganhou uma promoção há pouco na empresa, eu fiquei super alegre com o êxito dele. Sim. Mas qual foi a sua motivação de se alegrar com a promoção do seu marido? Foi o dinheiro que ele vai trazer para casa, a consequência da promoção, ou a motivação sua é porque o seu marido está feliz pela conquista dele? Olha só a diferença. Então, nem sempre a gente consegue ver benevolência em nós. Nem sempre é benevolência. E outra coisa, só é benevolente quem faz somente juízos repletos de caridade. Será que você sabe julgar com justiça? Será que você sabe julgar com caridade o seu marido? Será que sempre você está julgando com caridade? Você realmente tem certeza que você é prudente na hora de fazer um juízo do seu marido? Será? Vamos ver, né? E aí, na benevolência, para a gente poder entender a correção fraterna, a gente precisa de falar sobre a bondade aparente, que não é a benevolência. Existe a bondade real, que é o homem bom, o homem benevolente, e existe a bondade aparente, muito, muito, muito comum, dos sanguíneos. Então, o que é a bondade aparente? É aquela pessoa que não consegue fazer uma correção fraterna. Ela não consegue, porque ela tem medo do que o outro vai pensar dela. Ela tem medo do outro gostar menos dela. Ela tem medo de ser criticada pelo outro. Ela tem medo de ferir aquela pessoa. É aquela pessoa boazinha. Sabe? Essa tá boazinha. Pede pra fulaninho. Fulaninho faz tudo. Mas fulaninho lá dentro da alma dele tá com ódio. Ódio, rancor. Entendeu? De estar fazendo aquilo ali. Mas ele faz pra você achar que ele é bonzinho. Pra você achar ele legal. Fulano é legal, né? É isso. É uma pessoa que ela não é bondosa de verdade. Ela é falsa. Ela é falsa. E às vezes a gente faz isso por medo da reprovação. Medo da reprovação do marido, medo da reprovação dos filhos, medo... eu não vou... vou deixar o meu filho brincar. Meu filho pode brincar com isso aqui, né? Com a faca de ponta, meu filho de 2 anos. Porque, nossa, tadinho. Nossa, se eu tirar da mão dele, ele vai chorar. Não, meu filho, pode beber aqui, cerveja, né? Meu filho pequenininho pode beber cerveja, senão ele vai aguar. Isso é bondade aparente. Você não quer causar esse sofrimento no outro, porque aí o outro pode não gostar de você, entendeu? Não é bondade de verdade. Então a gente precisa de distinguir o que é um homem benevolente de verdade. O homem benevolente, ele é corajoso. Ele é corajoso. Quando é necessário que haja uma correção, ele vai corrigir. Ele vai ser prudente na correção. Ele vai ser justo na correção. Mas ele vai corrigir. E aqui a gente precisa de entender que muitas vezes nós vamos ter que ser esse homem benevolente. Nós vamos ter que ser corajosos. E aí, a benevolência, ela nos dá um espírito crítico. Um espírito crítico. O espírito crítico, ele busca a veracidade dos fatos sem fazer o juízo temerário. O que é isso? É fazer um juízo justo. Eu não fico julgando a pessoa ali na minha imaginação a partir de algum defeito que eu vi, um ato que ela cometeu, e eu ficar julgando
E eu busco a veracidade, eu busco a verdade daquele fato. Por que que meu marido bateu no meu filho? Por que que ele... Será que aconteceu alguma coisa lá no trabalho dele que deixou ele nervoso? Ele veio descontar isso? Como é que foi o dia desse homem? Você primeiro busca a veracidade. Não é para justificar o erro alheio. Entenda? Que aqui não é para você justificar o defeito do outro. É para você julgar na medida certa. Porque se você não julgar na medida certa, de novo, você vai cair naquelas palavras que não deveriam ser ditas. Você julgar na medida certa. Consegue entender? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, toda virtude, ela é um meio. A virtude, vamos colocar aqui, oposta ao orgulho, é a humildade. A virtude oposta ao orgulho é a humildade, a principal. Só que a humildade não é aquela pessoa... não, é uma pessoa que faz um juízo justo dela mesma, das qualidades e dos defeitos dela. Eu sei os meus defeitos, eu sei minhas qualidades. Ela faz o juízo justo dela. Mesmo ela sendo miserável, ela sabe que ela tem qualidades, ela sabe os defeitos dela. Ela faz um juízo justo. A pessoa que só vê defeitos dela, ela não é uma pessoa humilde. Ela tem um sentimento de autopiedade, de autocompaixão. É o oposto da virtude da humildade. São dois opostos. A virtude está no meio. A virtude faz a moderação disso tudo, né? Não é nem você ser orgulhoso e nem você ser autopiedoso. É a moderação. Isso que a virtude faz. E aí, o homem benevolente, ele está nessa medida. Nessa medida. Ele não vai ser nem omisso e ele também não vai ter um espírito de crítica. Ele vai ter um espírito crítico, que vê a veracidade, julga com justiça. E a partir desse julgamento, ele auxilia o outro a encontrar um sentido maior na vida. A encontrar, escutem bem, a encontrar um sentido maior na vida. Algo às vezes sobrenatural. E o que isso quer dizer? A minha correção deve ter a intenção de elevar a dignidade moral de quem eu estou corrigindo. A minha motivação tem que ser essa. Vou elevar a dignidade moral de quem eu estou corrigindo. Ainda que no momento, por isso que a gente precisa ter coragem. Ainda que no momento da minha correção, naquele primeiro momento, a minha correção cause um certo desconforto para aquela pessoa. Não é que eu vou humilhar a pessoa, não. É um certo desconforto. Não é que eu vou humilhar aquela pessoa. É ela se sentir desconfortável. Por exemplo, meu filho me pede, meu filho de 5 anos, sei lá, me pede para beber cerveja. E eu viro para ele e falo: não, você não tem idade para isso. Isso aqui é uma bebida de adulto. Nesse instante, o meu filho, ele pode interpretar o meu não como uma teimosia prepotente, né, irracional minha. Né, como se eu tivesse falado aquilo. Não, porque eu tô falando que não. Sabe? Na verdade, não é. Na verdade, eu falei assim, não em defesa de um bem pro meu filho. Eu não tenho que ficar explicando para ele os efeitos do álcool no organismo, por que ele não pode tomar, enfim. Eu tenho que dizer o não. Não, você não tem idade para isso. Então, isso pode soar como, sabe? Para ele, isso não é agradável de se escutar naquele primeiro momento. Mas eu agi em defesa do bem. Consegue entender? Então, é assim que a gente vai fazer com a benevolência. Às vezes a gente vai ter que ter um ato de coragem para fazer essa correção fraterna. E às vezes a pessoa vai ter um certo desgosto ali. Não vai gostar do que a gente vai falar. Vai ter um certo desgosto ali no primeiro momento.
mas você está ali querendo levar aquela pessoa para um caminho de retidão. É essa a sua intenção. E depois a pessoa vai ver isso, vai entender isso. E ela vai, realmente ela vai encontrar às vezes um sentido mais alto na vida. Então, são 3 passos aqui só, né, pra gente fechar esse vídeo. Primeiro é ser sincero. E aqui não é aquela franqueza rude, tipo, jogar na cara da pessoa o que ela fez, entende? É uma sinceridade leal, que quer mostrar para a pessoa o caminho que ela deve seguir. Tudo isso que eu já falei de elevar a dignidade moral, enfim. Segunda coisa do homem benevolente, uma outra coisa para você ser um homem benevolente é nunca falar mal dos que estão ausentes. Nunca falar mal dos que estão ausentes. Ou seja, nunca falar mal do seu marido, nunca falar mal do seu filho. E aqui eu não vou nem entrar no mérito da fofoca, né, da maledicência, que a maledicência ela pode ser um pecado grave. Não estou nem entrando em você no pecado assim de você realmente acabar com a honra daquela pessoa de alguma forma. Mas vamos supor que você encontra aí com um amigo, com uma amiga, e você começa a criticar o seu marido para ele ou para ela. Você começa, meu marido tá muito assim, meu marido tá fazendo aquilo, como se fosse um desabafo, mas na verdade seu marido tá sendo alvo de crítica naquele momento. E aí o seu amigo, ele vai passar a ver o seu marido ou sua amiga com aqueles olhos. Pra você tá sendo às vezes um desabafo, daqui, sei lá, 10, 15 minutos você já esqueceu o que você falou. Você nem lembra que você contou isso pro seu amigo. Você nem tá lembrando que seu marido fez aquilo mais. O seu amigo vai guardar aquilo pra sempre. Sempre vai ter. Ele vai, inclusive, adjetivar o seu marido de alguma coisa. Vamos supor, de preguiçoso. Nossa, fulana tem um marido tão preguiçoso, ela já me contou isso, isso e aquilo. Olha que grave. Então nunca falar mal dos outros, dos ausentes. Principalmente dos da nossa casa. Por último, para acabar esse vídeo, se colocar no lugar do outro. Então, primeira coisa, que a gente, para se colocar no lugar do outro, no sentido da gente, na hora de corrigir, ou seja, eu faria uma correção, esse tipo de correção na frente de Deus, eu teria coragem de falar isso que eu tô falando com essa pessoa, ou que eu pensei para falar, enfim, com essa pessoa, na frente de Deus. Eu tô sendo justa, eu tô agindo com a razão, ou eu estou agindo com os meus afetos? E segundo, dar o justo valor para você e para a pessoa. Será isso aí que a pessoa faz, essa mania, um defeitinho besta dessa pessoa, né? Ver se realmente merece. Aqui de novo a gente cai naquela questão, né? Ver se merece mesmo uma correção fraterna. Porque será que esse mau hábitozinho, essa mania, esse cacuete dessa pessoa, né, que me aborrece, enfim, me aborrece. Mas será que eu também não sou insuportável de vez em quando? Será que às vezes eu também sou chata pra caramba? Será que às vezes eu também não tenho alguma mania que desagrada essa pessoa? Ela nem nunca falou comigo? Então, se colocar no lugar do outro. Às vezes o outro também tá tendo que lidar com você nesse sentido. Né? Com suas manias, com seus cacuetes, com seu falatório, seu jeito. Então, vamos fazer aí um juízo legal. Gente, falei mais que pobre na chuva, né? Meu Deus do céu. Tanto que deu 2 vídeos, eu não tenho nem como colocar os 2 no Instagram junto. Isso me irrita tanto. Mas eu vou tentar fazer isso lá no YouTube. Então, pra finalizar, vou pegar só eu até ia falar mais uma coisa, não vou mais não. Vou falar só esse pontinho de forja. Vou deixar vocês aí com esse pontinho na cabeça, que isso aqui é assunto para uma próxima live. Eu ia, se desse tempo, né, no outro vídeo, eu ia falar um pedacinho do que eu quero trazer mais pra frente pra vocês. Não vai dar nem tempo mais, porque eu já estendi demais. Eu não quero deixar esse vídeo longo também. Então, vou ler só um ponto de forja para deixar vocês aí com a pulga atrás da orelha. Lembrando, gente, que precisa de fazer um ato, tá? Prático para cada uma dessas virtudes: mansidão, paciência e benevolência.
Por exemplo, vou dar um exemplo só. Mortificação do silêncio. Vamos supor que seu marido tem essa mania que eu falei, de deixar o prato da mesa. Você não vai se irar, não vai se impacientar. Você vai usar a questão da mortificação do silêncio. Caladinho, resignar. Bom? Isso é apoio para ele, certo? Levar o prato sem reclamar. Sei lá, alguma coisa que você possa fazer. Seu marido deixa toalha em cima da cama. Entende? Aí, não, vai caladinho, você vai pegar a toalha, vai pendurar, vai botar um suporte pra ficar mais fácil atrás da porta do banheiro, que aí você nem com medo de pendurar, já vai estar lá mesmo. Uma coisa pra ajudar ele, entendeu? Enfim. Então, um ponto para cada dessas... Um ponto não, né? Uma atitude prática para cada uma dessas virtudes que a gente falou. Então, o último ponto aqui que eu vou ler pra vocês é de Forja. Forja 690. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, gente. Isso aqui é a parte mais importante do vídeo. Minha filha, tá falando para uma mulher, tá falando para você. A ti, que formastes um lar, gosto de recordar-te que as mulheres, tu bem sabes, você já sabe disso que eu vou falar aqui, hein? As mulheres têm muita fortaleza. Uma fortaleza que sabem envolver numa doçura especial para que não se note. Somos fortes, mas está envolvida numa doçura, numa delicadezinha ali, para que os outros não notem que nós somos fortes. E com essa fortaleza podem fazer do marido e dos filhos instrumentos de Deus ou diabos. E tu os farás sempre instrumentos de Deus. O Senhor conta com a tua ajuda. Mulheres, o título que Deus deu a Eva foi de Ezer Kenegdo, que significa auxílio de Deus, socorro de Deus. Kenegdo quer dizer aquele que está à frente, em hebraico, né? Quer dizer aquele que está à frente no campo de batalha. A mulher é a que está à frente, é a... Como chama? Que fica ali em frente, agora esqueci o nome. Ela é a primeira combatente, ela é forte, ela precisa de ser socorro de Deus dentro da casa e você vai ser socorro de Deus na sua casa. Começa a mudança por você. Você, mulher, recebeu essa missão, a missão de ser o socorro de Deus. E nós temos uma vocação de educadoras que está no nosso instinto. Deus colocou essa vocação no nosso coração de educar. Educar é nutrir, conduzir para fora. Tem esses dois sentidos em latim. Nutrir e conduzir para fora. Então a gente nutre a semente ali da virtude no coração do nosso filho, no coração do nosso marido, através do nosso exemplo. A gente nutre e a gente conduz para fora essa virtude. A gente faz com que essa virtude reflita para outras pessoas. O nosso lar é um lar virtuoso, um lar cheio de bênçãos. Por causa do nosso exemplo, nós temos essa missão de ser o socorro de Deus, o auxílio do nosso marido, a educadora da nossa casa. Tá? Gente, eu não posso delongar mais, porque senão vocês vão morrer com me cortar os pulsos aqui. Então, fica esse papo, né, para outro vídeo, que também eu não ia delongar muito mesmo, mas eu preciso depois de fazer um vídeo sobre essa missão tão especial que a mulher tem. E fique aí, com isso na cabeça, você é instrumento nas mãos de Deus, você é instrumento nas mãos de Deus. Então, quando precisar da correção fraterna, Deus conta com você, conta com seu auxílio. Tá bom? Então, fique com Deus e esse mês teremos mais vídeos. Um grande beijo.